Olá, eu sou a Carolina Pernumian e hoje vamos conversar um pouquinho sobre o tema O tempo urge para a natureza. Por que que há essa urgência na questão da natureza, na questão ambiental? Vamos começar com algumas manchetes que você mesmo pode encontrar nas suas pesquisas pela internet. Falta de água afetará 5 bilhões de pessoas até 2050, é um relatório da ONU. 5 bilhões de pessoas. É muita gente. E mais ainda, a ONU prevê num outro relatório que a população mundial chegará a 9,7 bilhões em 2050, ou seja, no mesmo ano. Então imagina que mais da metade das pessoas vão sofrer essa questão da falta de água. E não é pouca essa quantidade, é muita gente com falta de água. Outras duas manchetes. O mundo está sendo inundado por lixo plástico, diz secretário-geral da ONU. Então, basicamente, o que ele disse é que a quantidade de microplásticos no oceano é maior do que a quantidade de estrelas na nossa galáxia. É muita coisa. E essa outra manchete muito triste da BBC. 1 milhão de espécies estão ameaçadas pelo impacto humano no planeta. Por que que é tão urgente e o que podemos fazer para colaborar, né? Vamos voltar um pouquinho e buscar entender como foi o começo do mundo, como foi o começo do nosso planeta Terra, agora que o nosso impacto humano está causando tanto problema, mas como foi o começo? Com a ajuda desse livro maravilhoso que é Evolução em Dois Mundos. Nesse livro, no capítulo 1, André Luiz nos explica que as inteligências divinas que estão em comunhão com Deus transformam o plasma divino em habitações cósmicas. Ou seja, esses espíritos de luz maravilhosos, eles criam os mundos para que a vida possa aparecer e evoluir. Muito lindo, né? Isso lá atrás. E mais ainda, no capítulo 3, André Luiz nos explica que esses gênios construtores, esses arquitetos do espaço, eles operaram na Terra quando estava ainda coberta de mares, ou seja, bem no começo, quando realmente o mundo era uma bola revolta, cheia de componentes e que tudo era muito bagunçado, não tinha nada a ver com o que é hoje em dia. E a vida como nós a conhecemos não teria como habitar nesse mundo, mas os gênios construtores já estavam lá operando na Terra para dar condições para que ela tivesse a vida. E nesse mesmo capítulo ele explica que as mônadas celestes, né, o princípio espiritual, quando ele inicia sua jornada, ele é criado por Deus para evoluir. O capítulo 3 do Evolução em Dos Mundos também nos diz que as mônadas celestes foram trabalhadas no transcurso de milênios pelos operários espirituais. Então, milênios, são muitos milênios. E esses amigos espirituais muito evoluídos trabalharam, então, muito nas mônadas celestes para que elas pudessem começar sua jornada. E que jornada é essa, né? Tudo bem, então lá atrás os espíritos criaram o planeta pra gente, foram manipulando as mônadas celestes para que tudo corresse certo. E o homem? Há quanto tempo existe o homem? A nossa espécie existe há aproximadamente 150 mil anos. Aproximadamente. Isso é bastante, né? É um número bem grande. Vamos ficar com esse número na cabeça que nós pensaremos nele daqui a pouquinho. Mas nós sabemos que o homem não foi a primeira espécie que apareceu, né? Não é mônada celeste e depois virou ser humano. E Allan Kardec nos traz isso no capítulo 7 de A Gênese, no item 32. Ele fala que inúmeras espécies povoaram a Terra sozinhas antes do ser humano. Então, antes desses 150 mil anos, houve muito tempo. E muitas espécies povoaram o planeta. E ele disse, certamente essas espécies não foram criadas de bobeira. Deus não faz, não dá ponto sem nó, como a gente fala. E com certeza essas espécies, essas vidas foram criadas com um objetivo soberanamente sábio e não para servir o ser humano. Pois o ser humano só apareceu muito depois, né? Então, tenhamos isso em mente. Todas essas espécies que apareceram antes.
Nós sabemos que os espíritos superiores criaram o planeta pra gente, ajudaram as mônadas celestes durante milênios para que elas estivessem prontas para seguir sua evolução, e sabemos que houveram muitas espécies entre a mônada celeste e o aparecimento do ser humano na Terra. Para a gente entender, vamos colocar isso em perspectiva. A Terra existe há mais ou menos 4,6 bilhões de anos. Mas esse número é muito grande, é muito difícil de entendermos. Então vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que toda a vida da Terra é 24 horas. Se toda a existência da Terra fosse 24 horas, às 0 horas o planeta se formou, a vida só foi aparecer às 4 da manhã. Às 4 da manhã, a vida se origina com seres unicelulares, que são seres de uma célula só, bem simplesinhos assim, as amebinhas. Os seres pluricelulares, que são um pouquinho mais complexos, né? Ou seja, mais de uma célula, mas ainda assim bem simples, só foram surgir às 6 e 8 da manhã, nessa escala proporcional aí dos 4,6 bilhões de anos da Terra. Tudo bem, estamos de manhã ainda, mas somente às 9h52 da noite que os animais marinhos e complexos, mais complexos, e as plantas começaram a aparecer na Terra assim, em terra firme, né? 9h52 da noite, a gente pensa, olha o tempo que levou para esses engenheiros do espaço conseguirem organizar, né, toda a evolução. A gente sabe que ela se dá em milímetros, né, mas é milímetros mesmo. 9h52 da noite, e agora que começam a surgir as plantas em terra firme, e a gente se pergunta, mas e os dinossauros, gente? Eles só surgiram às 10h56 da noite. Oi? Como assim? Já tá quase acabando o dia e o dinossauro apareceu agora quase 11 horas da noite? Pois é. E eles foram extintos às 11h39 da noite. Meu senhor, faltam 20 minutos para o fim do dia. E os dinossauros foram extintos. E vem a pergunta: e a gente? E o ser humano? O ser humano só apareceu proporcionalmente nessa escala às 11 horas da noite, 59 minutos e 59 segundos. Ou seja, proporcionalmente àqueles 150 mil anos que o ser humano existe, é um segundo na vida inteira do planeta Terra. Um segundo. E o que temos feito nesse um segundo? Todo esse trabalho, todo esse tempo da vida evoluindo, dos habitats, das espécies, da natureza, dos insetos, dos mamíferos, dos animais nos polos, nos oceanos. E aquele monte de microplástico lá em um segundo. É triste, né? É triste, mas tem como reverter, tudo faz parte do nosso aprendizado, né? André Luiz nos disse que o respeito à criação constitui simples dever. É o mínimo que a gente faz. Cuidar da casa, não é? Onde está. E infelizmente nós vemos que, como humanidade, não estamos fazendo isso muito bem. E é por isso que o tempo urge para a natureza. No livro Os Mensageiros, André Luiz fala no capítulo 42 que há milênios a natureza espera a compreensão dos homens. Há milênios mesmo, né? Há 150 mil anos. Talvez um pouco menos, porque eles devem dar um desconto pra gente por sabermos que no começo ainda estávamos muito atrasadinhos moralmente, né? Mas nesse capítulo, Aniceto, que é quem está explicando as coisas para André Luiz, diz que a natureza espera a nossa compreensão e também o nosso auxílio. Não é só a compreensão acadêmica, né? Não é só o conhecimento, o saber, é a atitude. A natureza precisa disso, de nós. Ela espera a compreensão dos homens e tem esperado por muito tempo.
E Joana de Ângeles, ela diz também, ela fala sobre essa compreensão no livro Luz nas Trevas. Ela fala sobre o planeta Terra. Sua flora, ou seja, suas plantas, e sua fauna, seus animais, ricas de espécimes encantadores, estão exigindo melhor compreensão dos seres humanos para continuarem no afã para o qual foram criadas por Deus. Ou seja, as outras espécies não estão conseguindo seguir o seu curso de evolução, o seu caminho de evolução, por falta de compreensão dos homens. Elas não estão conseguindo fazer cumprir o motivo pelo qual foram criadas por Deus. E infelizmente isso tem consequências, né? Nós sabemos que é ação-reação, a gente colhe o que a gente planta. Se o ser humano vem plantando essa falta de compreensão, essa falta de auxílio para com a natureza, é óbvio que isso vai ter uma consequência. Há várias, além das que a gente conhece, mas hoje vamos comentar um pouquinho da saúde dos homens. No livro Emmanuel, pelo Espírito Emmanuel, quando ele fala da saúde humana, ele diz o seguinte: o estado precário da saúde dos homens nos dias que passam tem o seu ascendente na longa série de abusos individuais e coletivos das criaturas, desviadas da lei sábia e justa da natureza. E fala que a civilização, na sua sede de bem-estar, entrou em vários vícios de alimentação, de costumes, do sexo, enfim. E fala que é preciso aprender a viver em harmonia com a natureza. Que coisa, não? Nós já temos ouvido falar das relações dessa pandemia e de tantas outras doenças que acometem os homens por conta da falta de harmonia com a natureza, né? E aí, voltando nessa compreensão que a natureza espera de nós, o Aniceto já falava que era importante despertar as mentes, né? Despertar as mentes para o grande débito que o ser humano tem para com a natureza. E tem mais, existe um outro trecho que eu vou pedir licença para ler para vocês. No livro Palco Iluminado, o Espírito Jair Presente, ele fala sobre alimentos e animais. Esse livro foi escrito há muito tempo, com certeza antes de 2020, e já dizia o seguinte: meu caro Neca da Silva, depois de suas andanças em pocilgas e currais, eis que você me pergunta se vale a pena comer a carne dos animais. Você faz notas a jorro nos comentários do assunto, diz que viu gente vendendo carne de gato e cachorro, demonstrando grande susto. Indaga você com asco se esse hábito é justo, mesmo em festas com churrasco. Você sabe, enquanto a gente está no mundo, afinal, quase ninguém dá valor à existência do animal. Comemos com desrespeito cabras, macacos, cabritos, carneiros em profusão, que morrem chorando aflitos, trinchamos bois às manadas, e pobres vacas doentes que tombam desesperadas. Devoramos caititos, jacarés, ratos do campo, tamanduás e tatus. O amigo Juca Mendonça, em sua casa no sítio, adora carne de onça. De rãs e leitões gorduchos é sempre grande a procura, e há quem estime a farofa com bumbuns de tanajura. Dessa prática em geral, de agressão a tantas vidas, vão surgindo em toda a parte moléstias desconhecidas. A solução do problema para nós está no escuro. Esperamos vida nova que apareça no futuro. Quanto ao mais é paciência. Deus protege os animais, calma é remédio bem-vindo. O homem faz a matança e as doenças vão seguindo. Forte, né? Não é novidade. Nós do MOV já tivemos várias lives, artigos comentando a relação de moléstias com o consumo dos animais, o próprio coronavírus.
Então, é realmente importante nos informarmos, não é? Porque a colheita já está sendo feita. É por isso que o tempo urge realmente. O tempo vai passando. E como podemos, então, o que podemos fazer? Já entendemos toda essa urgência, o que podemos fazer? Emmanuel diz no livro de mesmo nome: faze o possível para que não deixes passar um só dia de tua existência sem prestar algum serviço ou auxílio a esse ou aquele ser vivente de qualquer espécie da natureza. Olha que bacana, Emmanuel aí comentando que o auxílio, né, a generosidade, a caridade, ela tem que acontecer para qualquer espécie da natureza, seja uma plantinha que você rega, um animalzinho que você alimenta, ou que você resgata, uma flor que você planta para ajudar uma abelha, uma borboleta. Qualquer ação para qualquer ser da natureza já é caridade. Então, isso é uma coisa que a gente já pode fazer todo dia, nos colocar como objetivo. Eu ajudei pelo menos um ser vivente de qualquer espécie da natureza. Como? Como podemos fazer isso? No livro dos Espíritos, Allan Kardec havia questionado os espíritos sobre a esmola, na questão 888A. Ele pergunta se se os espíritos condenam a esmola. E os espíritos dizem que não, mas que o mais importante era ser caridoso, né? E no final dessa pergunta, ele finaliza a resposta assim, os espíritos, né? No caso, São Vicente de Paulo. Sede, portanto, caridosos, mas ide ao encontro das misérias ocultas. Sede indulgentes para com os erros dos vossos semelhantes. Sede afáveis e benevolentes para com todos os que vos são inferiores. Sede o mesmo para com os mais ínfimos seres da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. Olha que legal, né? Nos convidando aí já no primeiro livro da codificação, a sermos afáveis e benevolentes com todos os que nos são inferiores. Como fazer isso? Há muitas formas. Aqui no OV nós incentivamos leituras, incentivamos mudanças de hábitos em relação à alimentação, mas pode ser a compra de um produto que não foi testado em animais, a instalação de uma composteira, ou garantir que o seu condomínio ou que as pessoas do seu bairro façam coleta seletiva, recolher o lixo na rua, dar o exemplo e recolher um lixo, por exemplo, numa praia, numa praça, serve de exemplo a muitas pessoas, não é? E é mais bonito do que a esmola. E é uma caridade. Isso é muito legal destacar, que o Livro dos Espíritos já coloca que a caridade se estende a todos os seres da criação, não só entre os seres humanos. Como podemos então agir? Né? Temos pouco tempo, o tempo urge. No livro Conduta Espírita, André Luiz também nos diz para apoiar o quanto possível os movimentos e organizações de proteção aos animais, através de atos de generosidade cristã e humana compreensão. Olha aí a humana compreensão novamente, né? É o raciocínio, né, gente? Não faz sentido. Se a gente parar para pensar, não faz sentido que exploremos tantos os nossos irmãos animais. E então, por que não apoiar de alguma forma esses movimentos a santuários, a pessoas que fazem trabalhos voluntários maravilhosos? Existem tantas formas, tantas ONGs, tantos projetos muito bacanas, com certeza há de haver aí um perto de sua casa com o qual você se identifique para apoiar, seja às vezes a pessoa quer ajudar financeiramente, mas seja com o oferecimento de um trabalho, de um favor, seja divulgando, né? Sempre há algo que podemos fazer para apoiar esses gestos bonitos das pessoas que se colocam aí na linha de frente da batalha pelo amor aos animais, à natureza. E Emmanuel nos traz no livro Alvorada do Reino, para finalizar, a nossa grande responsabilidade. Basicamente, ele explica que
o que nós fazemos, né, com relação aos espíritos que nos são superiores? Nós pedimos força, nós pedimos orientação, nós pedimos proteção, e eles com frequência vêm nos ajudar, nos ensinar, nos proteger. Então, assim como eles que são mais evoluídos que nós nos ajudam, que somos inferiores a eles, o que fazemos com os seres que nos são inferiores? Como humanidade, nós não estamos sendo muito legais com eles, né? Então, nós temos que auxiliá-los. Nós temos que, a partir do momento que a gente tem essa consciência de que é possível viver sem o sofrimento dos outros animais, que é possível viver com menos consumo, que é possível viver com menos destruição da natureza por causa do consumo exacerbado e por causa da pecuária e, enfim, a partir do momento que eu tenho essa consciência, é meu dever fazer o possível para ajudar aqueles que estão na retaguarda. E é isso que Emmanuel nos diz. Ele fala desse modo: se pedes proteção e arrimo aos que te precederam na vanguarda do progresso, e se aguardas a assistência dos benfeitores que, de mais alto, te observam as esperanças, ou seja, os mais evoluídos que nós, compadece-te também das criaturas humildes que laboriosamente se agitam na retaguarda, peregrinando ao teu encontro. Recorda os elos sagrados que nos ligam uns aos outros na estrada evolutiva e colabora na extinção da crueldade com que até hoje pautamos as relações com nossos irmãos menores. Emmanuel é muito claro ao dizer que temos sido cruéis com os animais e com a natureza, e que temos que lembrar de nossa ligação com eles e que temos que fazer o possível, o que estiver ao nosso alcance, para colaborar na extinção dessa crueldade. Existem diversas formas de fazer isso, como comentei, o MOVE tem diversas sugestões. Veja nossas redes sociais, nossas publicações, pesquise na internet, há muitas coisas que podem ser feitas para contribuir com isso. Pois não há mais tempo a perder. É preciso agir hoje, agora. Não é amanhã, é agora. É tomar uma decisão agora e pensar: eu vou tentar mudar tal hábito. Eu vou tentar tomar essa atitude. Pois Jesus conta conosco, com cada um de nós. E você? Qual pequeno hábito vai tentar mudar? Qual atitude vai mudar que possa aí ser uma caridade para um dos nossos irmãos menores ou para a natureza? Não podemos nos esquecer que podemos parecer pequenos, mas cada gesto faz a diferença. No livro Missionários da Luz, Alexandre, que era instrutor de André Luiz, ele diz o seguinte: nenhuma palavra, gesto ou pensamento nos serviços do bem permanece perdido. Então, por mais que pareça pouco, seja uma oração, seja uma contribuição, seja não comer carne de segunda-feira, seja comprar um desodorante que não testa em animais, ou seja lá o que for, seja reciclar o lixo, pegar o lixo na rua, evitar de comprar coisas sem necessidade, seja lá o que for. Cada gesto faz a diferença. Como diz aquela canção. Todos juntos somos fortes, somos flechas, somos arco, todos nós no mesmo barco, não há nada pra temer. Ao meu lado há um amigo que é preciso proteger. Todos juntos somos fortes, não há nada pra temer. Obrigada a todos. Sigam nossas redes sociais. Estamos aqui para uma próxima conversa. E venham se mover conosco pelas pessoas, pelos animais e por toda a natureza. Paz e bem.